graça e paz. Vamos caminhando, vamos orar e pedir a Deus a bênção dele. Paizinho, abençoa-nos, Pai. Nós precisamos da tua bênção, da tua direção, do teu perdão. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, nos ensine nesta hora, Pai. E nos visite, o teu Espírito Santo esteja fazendo a tua obra nas vidas de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos com os reis de Judá, Esdras, sacerdote, que está voltando depois do cativeiro. Então, ele apresenta somente a vida de Judá, para encorajar o povo. Nós estamos agora, serão os últimos capítulos de 2 Crônicas, quando Esdras, então, apresenta para o povo toda a história de Judá, para dizer que o mesmo Deus que os criou, que chamou Abraão, que escolheu Israel, o seu povo escolhido, o mesmo Deus que trouxe eles do Egito e deu a terra prometida, continua com eles. E grande milagre está trazendo o povo do cativeiro de 70 anos, como ele havia prometido. Vocês pecaram, foram para o cativeiro, mas vocês são o meu povo ainda. Então, Deus trazendo o povo agora de Israel, todas as 12 tribos, trazendo para a terra prometida novamente. E Esdras, então, registrando, nós estamos vendo o tempo do rei Ezequias. Ele foi dos bons reis, como foi Josafá também. Então, Esdras está falando dele. Eu falei que a Bíblia repete. Essa parte aqui de Ezequias vai aparecer em Reis, aparece em Crônicas e aparece no profeta Isaías também. Então, ele promove essa grande reforma. Fizeram agora a celebração da Páscoa e foram para os seus lares. E enquanto foram destruindo aquilo que havia da idolatria ainda na terra de Israel. Eles foram para suas cidades. E Ezequias, então, regula as contribuições para os sacerdotes. Vai ver lá o que Moisés falou. O povo dava o dízimo para os levitas davam uma parte para os sacerdotes. E o Ezequias também restabelece ou estabelece os turnos dos sacerdotes e dos levitas para os sacrifícios, para os cânticos e para todo o serviço do templo. O rei contribuiu com os seus bens também, com animais da sua fazenda. E o povo foi chamado a contribuir também. E o povo contribuiu sobremaneira. Contribuiu dando as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, do produto do campo, dos dízimos. Então, o rei fazendo, ele levava o povo a fazer também. Olha só como é bom ter um bom líder, né? Um bom governo que leve o povo a adorar a Deus e a obedecer a Deus. No 3º mês, eles foram trazendo tanta coisa que formaram montões. Então, teve que fazer os depósitos e os responsáveis por aquilo que estava sendo arrecadado. E ele sempre fala que havia fidelidade. Tudo o que eles faziam, que nas reformas, nesses recolhimentos, havia fidelidade dos homens. E também registra a lista dos nomes, do que foi recolhido e do que foi distribuído. Eles recolhiam e distribuíam fielmente. Ezequias fez em Judá tudo que era bom, reto e verdadeiro. Ele buscou a Deus, os mandamentos, e Deus o fez prosperar. Mas a vida é a vida. E quando está tudo em paz, aparece a ameaça de Senaqueribe.
Senaqueribe era rei da Assíria e estava se apoderando das cidades fortificadas. Quando Ezequias soube disso, ele restaurou, ele construiu, ele se preparou para enfrentar o Senaqueribe. Então ele tamparam as fontes de água, restaurou o muro quebrado, construiu em cima do muro, ergueu torres, fez outro muro em volta do muro, fez armas, escudos, animou os oficiais. Ele falou: nosso Deus sempre nos ajudou e ele guerreia conosco. Senaqueribe afrontou Ezequias. Ele mandou o comandante dele, depois mandou cartas dizendo para o povo: Ezequias está mentindo para vocês, está enganando vocês. Não teve nenhum rei, nenhuma cidade que resistiu a nós, a mim, Senaqueribe e ao meu pai. Nós estamos conquistando tudo. Não vão na conversa de Ezequias. E aí eles começaram a falar em judaico, e os representantes do rei Ezequias pediram que eles falassem outra língua para o povo não entender. Não, nós queremos que todos saibam que Ezequias está querendo enganar vocês. Então, Ezequias falou com o profeta Isaías, e os dois clamaram a Deus. E o Senhor enviou um anjo e dizimou o exército de Senaqueribe, que era um exército enorme. Envergonhado, o Senaqueribe voltou para a Síria. E conforme Deus falou, você não vai entrar em Jerusalém e você ainda vai morrer quando voltar para sua casa. Senaqueribe chegou lá e 2 filhos dele o mataram. Deus deu paz a Ezequias e aos moradores de Jerusalém. Ele foi enaltecido e recebeu presentes preciosos. E ficou doente. Ezequias ficou doente. Ele adoeceu mortalmente. Vai aparecer também no profeta Isaías. E ele orou ao Senhor. Quando o profeta veio, falou para ele: arruma sua casa, porque você vai morrer. Arruma o que você precisa arrumar, porque você vai morrer. Ele então chora, ora a Deus, e Isaías vai embora. Quando Isaías está saindo, Deus fala: volte lá e fale para Ezequias que eu ouvi a oração dele. E então ele vem e vou conceder a ele mais 15 anos. E foi aí para Ezequias que Deus deu aquele sinal do relógio de sol, que o tempo parou, para que ele visse. Deus podia fazer muitos milagres, inclusive parar o tempo, e inclusive sará-lo daquela enfermidade. E ele sarou da enfermidade. E os embaixadores da Babilônia vieram, quando souberam da fama de Ezequias, da riqueza que ele tinha, e Ezequias, então, dizem os estudiosos que ele se ensoberbeceu, porque ele mostrou tudo o que havia lá. E o Isaías falou para ele, Deus mandou dizer que vai chegar o dia que tudo isso que você mostrou para os reis, os mensageiros da Babilônia, vão ser levados para a Babilônia. Mas ele falou que não seria no tempo dele. Mas, dizem os estudiosos, ele mostrou tudo, todo o prodígio que se dera ali. E Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer o que realmente ele tinha no coração. Os atos de Ezequias estão no profeta Isaías e na história dos reis de Judá e Israel. Ele recebeu muitas honras em sua morte. E no lugar dele ficou Manassés, seu filho. Tinha 12 anos e reinou 55 anos. Manassés foi o pior rei de Judá. Fez o que era mal, segundo as abominações dos gentios, expulsou o que era de Deus, ele não interessava, ele levantou altares aos Baalins, era agoureiro, feiticeiro,
queimou seus filhos, praticou feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros. Tudo perante Deus, tudo que ele fazia era para provocar Deus a ira. Ele fez errar Judá e os moradores de Jerusalém. Ele levou o povo à idolatria, à feitiçaria, à necromancia. E o rei da Síria veio e o levou cativo. Com ganchos, amarraram com cadeias e o levaram. Agora ele leva para Babilônia, porque nessa altura já eles tinham já também invadido a Babilônia. Então leva para a Babilônia o Manassés. E lá na Babilônia ele tem uma experiência maravilhosa. Ele se arrepende e ora a Deus, clama a Deus, confessa, pede perdão, e Deus ouve e restaura a liberdade dele e o reino. Ele é levado para Judá e assume o reino dele outra vez. E agora, então, ele reconheceu que só Deus é Deus, e ele volta, se humilha e quer fazer com que o povo se volte também, mas o povo não quer mais. Os atos de Manassés estão na história dos reis de Israel, e a sua oração, o seu pecado, estão na história dos videntes. Ele foi sepultado na sua própria casa. Não fala que ele foi sepultado no sepulcro dos deuses. E o reinado de Amon, filho de Manassés. Tinha 22 anos, reinou 2 anos. Fez tudo mal como Manassés. Sacrificou as imagens, mas ele não se humilhou como Manassés. Se tornou mais e mais culpável. Seus servos o mataram. O povo feriu os que mataram e constituiu o rei Josias, filho de Amon. Josias está com 8 anos quando começa a reinar e reina 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele purificou Judá e Jerusalém, e as cidades também de Manassés, de Efraim, de Simeão e até Naftali. No 18º ano, ele reparou o templo. O templo estava abandonado. Então, eles pegam o dinheiro que já havia lá e juntam mais dinheiro e contratam os trabalhadores, carpinteiros, escrivães, edificadores com pedra, com madeira, e Esdras registra novamente. Eles procederam fielmente e faz a lista daqueles que trabalharam, a lista do que foi arrecadado. Os levitas faziam todas as tarefas, música, escrivães, oficiais, porteiros, tudo o que precisava. E quando estão restaurando o templo, estão reformando, Ilquias acha o livro da lei, que estava abandonado. Então, Safã pega o livro, leva os relatórios para falar para o rei Josias que tudo estava caminhando muito bem na reforma do templo, e fala do livro que foi achado e lê para o rei. E o rei fica desesperado, porque ele vê a situação que o seu povo e ele estão diante de Deus, de desobediência total. Então ele pede que eles consultem alguém. E eles vão consultar uma profetisa, Hulda, e ela diz assim, que tudo que está escrito no livro vai acontecer. Deus é fiel e Deus é justo também. E tudo que ele promete para quem transgride vai acontecer. Só que Deus viu que Josias se enterneceu, se arrependeu, chorou. Então Deus mandou um recado para ele, que isso não aconteceria no tempo dele. Então Josias recebe essa notícia, ele renova a aliança com Deus, o povo aceita também, eles tiram as abominações que tem lá em Judá, e enquanto Josias viveu, o povo não se desviou. Ele diz que ele obrigou o povo a participar dessa aliança, mas o povo depois
caminha obedecendo e indo nos caminhos que Josias trilhou para eles. E uma das coisas que eles sempre faziam quando há essa reforma, quando há essa volta a Deus, a celebração da Páscoa, no 18º ano. Ele fez os turnos dos sacerdotes, mandou os levitas ensinar em todo o território, eles iam ensinando, lembrando da lei, mandou que eles imolassem o cordeiro e se santificassem. Essa era a ordem do rei. O Josias ofereceu animais da sua fazenda também para os holocaustos. E houve ofertas voluntárias. Os príncipes, os chefes de famílias, todos eles quiseram participar. Eles imolaram, assaram, repartiram o cordeiro conforme o rito que foi ensinado na primeira Páscoa. Os cantores participaram segundo a orientação de Davi, de Asaf, de Emã e Jedutum, que foram os encarregados da música no tempo de Davi. Os porteiros também, nos seus ministérios, os músicos, os cantores, todos participando daquela grande festa, celebrando a Páscoa. A Páscoa era lembrando da saída do Egito. E, emendado na Páscoa, a festa dos pães asmos. A Páscoa e 7 dias de pães sem fermento. E ia tudo muito bem. Josias também, na última hora, ele fez uma coisa que não devia. Ele foi participar, foi para uma guerra. Ele foi aconselhado por ele não ir para essa guerra. Ele foi flechado e foi morto. Gravemente ferido, morreu lá nessa guerra que não era para ele. E sepultaram o Josias no sepulcro dos seus pais. Então tem as lamentações de Jeremias, dos cantores, práticas que eles fazem até hoje. E os atos deles estão no livro de história dos reis de Judá e de Israel. Aí tivemos o reinado de Jeoacás, filho de Josias. Tinha 23 anos. O rei do Egito depôs Jeoacás e levou ele para o Egito. E colocou no lugar dele o irmão chamado Eliaquim, e deu para ele o nome de Jeoaquim. O reinado de Jeoaquim foi de 11 anos, fez o que era mal. Nabucodonosor o amarrou com cadeias e o levou para a Babilônia. E levou também utensílios do templo. Pois veio o reinado de Joaquim, é o penúltimo rei de Judá. Ele reinou 3 meses e 10 dias. Fez o que era mal e foi levado para a Babilônia com os mais valiosos utensílios do templo. Joaquim, então, foi levado. E no lugar dele, o rei Nabucodonosor da Babilônia colocou Zedequias, que era tio dele. Zedequias ficou no lugar dele. O Zedequias reinou 11 anos. E Nabucodonosor colocou ele no lugar de Joaquim. Ele fez o que era mal, rebelou-se contra Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado, e também não se voltou para Deus. Ele foi morto e viu os filhos dele serem mortos também, e foi vazado os olhos dele e foi levado para a Babilônia. A ira de Deus sem remédio. E aí, então, terminou o reino de Judá. Eles foram levados para o cativeiro. Mataram Nabucodonosor e seus soldados, mataram os jovens, a espada, não tiveram piedade dos jovens, das donzelas, dos velhos, levaram os utensílios do templo, os tesouros dos reis e dos príncipes, queimaram a casa de Deus, os palácios, seus preciosos objetos, derribaram os muros de Jerusalém. Os que escaparam à espada foram levados cativos e se tornaram servos do rei da Babilônia até o tempo do rei da Pérsia, até que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, 70 anos de desolação. E então vem o decreto de Ciro, que está profetizado lá em Isaías. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro,
rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. O decreto de Ciro determinando agora o final do cativeiro de 70 anos. Glória a Deus, que pode marcar datas e pode cumprir, porque Ele é poderoso e cheio de misericórdia. Que Deus nos abençoe.